A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição, compilado e editado por James L. Snyder. Tradução, Lucia Makami. São Paulo, Editora Vida, 2021. Hoje iremos ler o capítulo 12. Permita que Deus seja Deus. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Filipenses 4:11. Quando Deus disse, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem, fecha aspas, firmou um abismo intransponível entre os homens e todas as outras criaturas. Da perspectiva de Deus, o homem é a forma de criação mais elevada. Deus também concedeu ao homem, acima de todas as outras criaturas, a máxima honra de seu filho, que foi enviado na forma de um homem. Algo no homem corresponde a algo em Deus, o que é um elo místico que nenhuma outra criatura possui. Assim, para conhecer e compreender o homem, precisamos chegar a um conhecimento íntimo de Deus. Você pode colocar a estátua de uma pessoa num parque, você pode escrever seu nome nas paredes dos prédios famosos, você pode dar-lhe o Prêmio Nobel da Paz e todo tipo de prêmios que conseguir imaginar. No entanto, depois de dizer e fazer tudo, não pode dizer nada mais acerca dessa pessoa, senão que Deus lhe deu certo tipo de vida, certo conjunto de hábitos e certo ambiente no qual ela foi criada. Tudo vem de Deus. Até os anjos, arcanjos e serafins não podem dizer nada mais que isso acerca de si mesmos. Em última análise, porém, não importa quem somos tão atingidos pela pobreza quanto o restante da raça humana, porque temos medo de usar a nossa imaginação religiosa e medo de acreditar no que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala sobre anjos, arcanjos, serafins, querubins, sentinelas, santos, principados e poderes. Entretanto, insistimos apenas em pessoas. É tudo. Temos medo de deixar que a nossa imaginação cheia de fé desfrute da maravilha do universo. O homem não é como as demais criaturas da criação de Deus. O homem cumpre uma função que nenhuma outra criatura pode cumprir. Na medida em que cada criatura viva permanece no próprio ambiente e vive o tipo de vida que Deus deu a ela, essa criatura cumpre o propósito para o qual foi criada. As criaturas sobre a terra, no ar e no mar vivem todas em perfeita harmonia dentro do próprio ambiente. Dia após dia cumpre o propósito para o qual foram criadas, sendo simplesmente elas mesmas no ambiente em que Deus as colocou. O homem é a única criação que está fora de seu ambiente original. Obstáculos para o conhecimento de Deus. Um velho teólogo alemão disse certa vez, abre aspas, não existe nada no universo mais parecido com Deus que a alma humana, fecha aspas. Tudo na Bíblia repousa sobre essa verdade. Deus criou o homem com uma alma e nessa alma está a capacidade de conhecer Deus e ter com ele uma comunhão diferente da comunhão com qualquer outra criação. Parte da nossa experiência de adoração é elevar-nos numa imaginação cheia do Espírito, ver com os olhos da fé e contemplar e adorar Deus em surpresa e admiração. Com os pés firmemente arraigados nas Escrituras, podemos subir aquela altura misteriosa de espiritualidade e ter tanta consciência de Deus a ponto de perdermos a noção de todas as outras coisas. Perdei-nos na maravilha que é Deus. Essa é a nossa herança espiritual. Essa é a plenitude da nossa redenção em Jesus Cristo. Precisamos aceitar isso como parte da nossa criação e não ter medo de que, se crermos nisso, alguém nos acusará de acreditarmos que o homem está bem. O homem não está bem. O homem é uma criatura decaída. O homem é como um automóvel que deixou a estrada numa curva e rolou para o meio das pedras. O homem não está bem. O homem está perdido. Com frequência ouço pregadores falando da alma pobre, perdida, maldita. Você está perdido se não se converter. Você está perdido, mas não é maldito. Isso é bem diferente. Deus criou o homem para ser conhecido por ele e para ser conhecido em grau maior que qualquer outra criatura pode conhecê-lo. Nenhuma outra criatura tem Cristo, e nenhuma outra criatura tem a capacidade de conhecer Deus. Os anjos têm certas capacidades, eles são santos e obedecem a Deus. Os serafins sentam-se em volta de seu trono e conhecem Deus, mas não conhecem Deus como os homens
como o homem conhece Deus. Deus queria que o homem fosse mais elevado que os anjos, e o criou de tal maneira que pudesse elevá-lo acima dos anjos. Quando tudo estiver terminado e formos conhecidos como somos conhecidos, vamos subir na hierarquia de Deus, mais alto do que os próprios anjos. O homem perdeu o rumo por causa do pecado. Lemos acerca disso em Romanos 1:21, abre aspas, porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Fecha aspas. Pelo pecado, o homem perdeu o conhecimento de Deus. Ele tem o potencial para conhecer Deus de um modo que nenhuma outra criatura é capaz, mas ainda não o conhece porque sua conduta é indigna e seu coração está tomado por um vasto vazio. Esse é o motivo pelo qual experimentamos crises o tempo todo. Perdemos o rumo e estamos à deriva num mar de incertezas. Não buscar o Deus que existe. O que há de errado com a humanidade? Fomos criados para conhecer Deus, mas por causa do pecado nos tornamos vãos na nossa imaginação. Não gostamos de ter Deus no nosso conhecimento. Substituímos Deus por tudo, menos Deus. Criamos um Deus da nossa imaginação. Esse é o estado do homem não regenerado, mas o que quero saber é por que os cristãos conhecem Cristo e Deus tão pouco. Compreendo porque o homem não regenerado vaga na incerteza. Mas por que a única criação de Deus feita à sua imagem sabe tão pouco acerca do Criador? Posso depurar tudo em uma frase. Não permitimos que Deus seja Ele mesmo. Perdemos todo o senso de conhecer Deus como Ele é e, por conseguinte, tentamos produzir um Deus com o que Ele não é, em vez de aceitar que fomos criados à sua imagem. Caímos ao ponto de acreditar que Deus foi criado à nossa imagem. Deus não é como nós. Nós, porém, somos como Deus porque fomos criados à imagem dele. Por que então essa disparidade? Por que então esse abismo tão intransponível entre Deus e nós? Os meus pensamentos nessa questão não resultam da minha idade avançada. Pensei nisso quando me converti aos 17 anos. Na época, certamente não havia desenvolvido tanto, mas com o tempo voltei às raízes da minha existência, estudei as verdades do cristianismo. Essa é a maravilha de aprender acerca do nosso Deus. Você pode voltar à antiga fonte da sua fé e compreendê-la outra e outra vez. E então conhecerá Deus novamente. Onde Adão começou e voltando mais, onde o mundo começou e ainda mais, onde os anjos começaram e aquela antiga fonte gloriosa que denominamos a existência de Deus. E em Jesus Cristo também voltamos ali. Você não pode conhecer Deus como conhece a tabuada ou o código Morse. Você pode conhecer quase tudo. Entretanto, quando Paulo disse, abre aspas, quero conhecer Cristo, fecha aspas, Filipenses 3:10. Não pensava em termos intelectuais, mas experienciais. Isso significa que, para conhecer Deus pessoalmente, o meu espírito precisa tocar o espírito dele e o meu coração precisa tocar o coração dele. Então experimentarei o conhecimento consciente de Deus. Uma coisa é ouvir acerca desse conceito, outra é vivê-lo. Uma coisa é ouvir o que de repente é encontrar um planeta, outra bem diferente é viver nesse planeta. Posso alegar que, lendo, posso conhecer sobre um lugar, tanto quanto a maioria das pessoas que vão até lá. Mas cada um que vai a algum lugar e volta é só sorrisos por realmente ter estado ali. Se você realmente foi até o local, você o conhece de um jeito que não pode conhecer se apenas ler sobre ele num livro. O máximo que o homem não regenerado pode fazer é conhecer a respeito de Deus. Ele pode estudar os céus e ver a obra-prima de Deus. A vastidão do universo revela a natureza ilimitada de Deus. Uma pequena flor delicada desabrochando na primavera revela a ternura de Deus. Tudo à nossa volta é indicação do que Deus é. Mas nada na natureza nos permite desfrutar a intimidade da comunhão com Deus. Podemos pensar nos atributos de Deus e exultar em sua graça, mas o homem não regenerado só pode fazer isso como um exercício acadêmico. Para o incrédulo, Deus pode ser compreendido pelas lentes do microscópio. Deus só pode ser examinado no laboratório da ciência, mas é só no coração tocado pelo Espírito Santo que Deus pode realmente ser conhecido.
optar por um conhecimento de segunda mão. Com toda a nossa educação, ainda não conhecemos Deus, em pessoa muito bem. Não sabemos que comunhão podemos ter com Ele. Deixamos todo o tempo para o nosso conhecimento mútuo. Nós nos reunimos para a comunhão e atividades religiosas e todas as rotinas religiosas. Apoiamos uns aos outros e depois vamos embora. Jesus disse que tinha um trabalho a fazer. Tinha de curar, abrir e destapar ouvidos e responder a perguntas. Mas Jesus também tinha um conhecimento pessoal de Deus, que era íntimo, e ele era sempre capaz de confiar em Deus. Os cristãos modernos ficam tão ocupados fazendo isso e aquilo, indo para cá e para lá, que só conhece Deus de ouvir falar. Ouvimos isso e aquilo, mas nunca ouvimos algo dito por nós mesmos. Nós nos contentamos facilmente com os substitutos, não com o qual é real. Nessas circunstâncias, o máximo que podemos esperar ouvir é o eco indistintivo da voz de Deus. Indistinto da voz de Deus. Querer coisas em vez de Deus. Outro motivo pelo qual os cristãos conhecem Cristo e Deus tão pouco é que queremos coisas em vez de querer Deus. Estamos mais interessados na dádiva que no doador. Deus quer dar-se para nós. Deus quer partilhar-se junto com seu dom. Separado de Deus, o dom é perigoso. Viver com pecados. O que mais interfere no nosso caminho para essa intimidade com Deus é, falando em termos simples, o pecado. O atalho para a intimidade com Deus é o perdão dos pecados. A importância desse elemento na vida do cristão é amplamente subestimada. O pecado é responsável pelos nossos problemas. O pecado é o motivo pelo qual recebemos textos como 1 João 1,9. Abre aspas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Fecha aspas. A pergunta que devíamos estar fazendo é: por que Deus perdoa pecados? Ele perdoa porque o pecado é o obstáculo entre nós e Ele. Para algum dia conhecermos Deus, o obstáculo precisa ser removido. Assim, Deus pode perdoar o pecado. Porque Deus derrama seu Espírito sobre nós, para que o Espírito possa vir e nos mostrar as coisas de Deus. Porque Deus responde às orações, para que respondendo, possa revelar a própria face para nós. Confiar na Bíblia como um fim em si mesma. Porque Deus nos deu as Escrituras? É pela leitura das Escrituras que podemos conhecer Deus. Mas as Escrituras não são um fim em si mesmas. Ouvimos falar sobre elas como se fossem um fim em si mesmas. Nenhum homem consegue acreditar mais que eu na inspiração verbal das Escrituras conforme dadas originariamente. Mas a inspiração verbal ou qualquer outra teoria de inspiração que torna a Bíblia um fim em si mesma é perigosa. O propósito da Bíblia não é substituir Deus. O propósito da Bíblia é levar-nos a Deus. A Bíblia nunca é um fim em si mesma. Oro para que Deus levante alguém capaz de fazer a Igreja Ortodoxa o povo da Bíblia, os fundamentalistas e os evangélicos verem e compreender isso. Lembre-se de que Deus mesmo afirmou ser um, entre aspas, Deus zeloso. Êxodo 25. Não queremos que nada nem ninguém, mesmo que remotamente, tome o lugar dele. Trilhas para conhecer a Deus. Os únicos cristãos que você deseja ouvir são os que dão a você mais fome de Deus. Você não pode conhecer tudo o que Deus é, mas pode conhecer tudo o que Deus revelou em Cristo para a sua alma, o que é infinitamente mais do que você sabe agora. Quando a Igreja de Cristo voltar a ensinar isso, quando se tornar séria, deixar de brincar e começar a pregar o próprio Deus e todos os dons dele, Deus mesmo chegará perto rapidamente. Todas as bênçãos de Deus virão com ele. Queremos que a plenitude do Espírito nos encha. Queremos uma vida devota, queremos um amor divino. Queremos tudo isso. Mas se mantivermos essas coisas à parte do próprio Deus, só teremos encontrado uma rosa com um espinho. Se você encontrar Deus, encontrará todas essas coisas em Deus. Agora você diz, entre aspas, aceitei Cristo. E isso é maravilhoso. Paulo se converteu e foi um dos maiores cristãos do mundo, mas ainda escreveu, abre aspas, quero conhecer Cristo,
o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Fecha aspas. Filipenses 3:10. Todos querem saber o que é a vida mais profunda, no que consiste a vida crucificada. Quase evito falar a respeito porque as pessoas discutem a vida crucificada e a vida mais profunda, porém ninguém parece querer Deus. Quando me aprofundo no conhecimento do Deus Trino, o meu coração se move para mais dentro de Deus e Deus se move para mais dentro de mim. Conhecer Deus é experimentar uma vida mais profunda em Deus. Qualquer coisa que me impeça de conhecer Deus é meu inimigo, e qualquer dom que fica entre mim e ele é um inimigo. Não creio em chaves desse tipo, mas se houver uma chave para destrancar o mistério da vida crucificada, é simplesmente esta: permita que Deus seja Deus. Isso talvez pareça simples, mas se fosse realmente, os cristãos não precisariam ser incentivados a prosseguirem rumo à perfeição espiritual. Os cristãos têm a má fama de tentar colocar Deus numa caixa. O Deus que cabe numa caixa não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que cabe na caixa é o Deus que pode ser controlado pelo homem e está às suas ordens. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é uma força impressionante e poderosa neste universo. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E ele não pode ser colocado numa caixinha criada por um simples homem. Quando insistimos em deixar que Deus seja Deus, surge no nosso íntimo uma explosão da realidade com respeito à pessoa de Jesus Cristo. O nosso entendimento a respeito dele vai além do acadêmico e entra num mundo maravilhoso de intimidade pessoal. Talvez a máxima verdade aqui é que, quando permitimos que Deus seja Deus, então, e só então descobrimos quem somos e o que somos como homens e mulheres. Então estaremos bem no nosso caminho para viver a vida crucificada. Meu Senhor, tão plena de doce contentamento. Madame Guyon, 1647-1717. Meu Senhor, tão plena de doce contentamento. Passo meus anos de banimento. Onde quer que eu more, moro contigo. No céu, na terra ou no mar. Não me sobra nem lugar nem tempo. Meu país é em qualquer clima. Posso estar calmo e livre de cuidados, em qualquer praia, pois Deus ali está. Lugares buscamos ou lugares evitamos, e a alma em nenhum encontra a felicidade. Mas com um Deus para nos dirigir o caminho, é igual alegria ir ou ficar. Pudesse eu ser lançada onde não estás, de fato seria terrível a sina. Mas nenhuma região remota considero, segura de encontrar Deus em todas. Acabamos aqui, irmãs, o capítulo 12.